Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela sua misericórdia, porque Ele nos concede, no início deste ano de 2015, espero que você tenha tido, um bom final de ano, boas festas, e um começo de ano muito abençoado. E Deus nos concede neste início de ano a graça de já estarmos compartilhando conhecimento. Eu estive fora por algum tempo, Eu estive realizando um serviço de manutenção, comissionamento, de painéis na Ambev em Minas Gerais e Uberlândia, mas agora nós estamos de volta e vamos retomar, as postagens com relação aos sistemas de controle do Step 7, que nós estamos realizando o estudo e transcrevendo o software que nós inicialmente originamos no A1 e estamos realizando essa programação agora no Step 7. Ok, então a aula de hoje vai tratar especificamente do controlador PID, ou seja, nós vamos fazer uma introdução sobre como ele funciona e como realizar a sua parametrização para que na próxima aula, nós já entremos direto no assunto, porque o bloco que vai ser transcrevido na próxima aula, trabalha com o controlador PID. Ok. Então, inicialmente, eu realizei uma configuração, Vou pedir para você verificar. Veja, eu vou abrir aqui o hardware que eu configurei, Eu usei um CPU 315 2PNDP, ok? Eu usei um cartão de entradas e saídas analógicas com 8 entradas e 8 saídas 24 volts 0,5 ampere. Eu usei um cartão de 8 entradas analógicas de 13 bytes e um cartão de 4 saídas analógicas de 12 bytes. Ok? Então basta você seguir a numeração, a configuração aqui, olha, e você vai inserir os mesmos cartões que eu utilizei para que você possa realizar essa configuração. No CPU, eu realizei apenas uma modificação. Eu abri a propriedades, então vamos lá, vamos desde o início. CPU, tanto faz embaixo ou em cima, objeto propriedades, olha lá, o CPU 315, 2PNDP, você vai vir aqui, olha, em cyclic interrupção, ou seja, interrupção cíclica, e aqui no seu CPU, na sua configuração, você vai mudar o valor para 20. De 200 você vai passar para 20. Se tiver 100, você vai passar para 20, ok? Que é o tempo que ele leva para fazer a varredura cíclica, ok? Inicialmente você vai fazer apenas no CPU apenas essa modificação. Nos cartões, vamos abrir aqui. No cartão de entradas e saídas digitais, eu não realizei modificação nenhuma, Objeto e propriedades, olha lá, ele encontra-se com o padrão de fábrica, ok? Então, 8 entradas e 8 saídas digitais. No cartão de entradas analógicas, vamos verificar, objeto e propriedades, continua com o endereço padrão de fábrica, só que aí eu já realizei alterações. Por exemplo, eu passei a frequência de utilização de 50 para 60 Hz. Eu coloquei o tipo de leitura como corrente e passei o tipo de leitura como corrente e com uma escala padrão de 4 a 20 mA. Ok? Vamos lá, olha lá, 4 a 20 mA, ok? Objeto propriedades, entrada 1 e entrada 2. Então vamos fechar aqui e vamos agora verificar o cartão de saídas, Os endereços continuam padrão de fábrica e olha lá. Da mesma forma, corrente
4 a 20 mA, ok? OCV. Feito isso, feito essa configuração, você vai lá em cima e salva a sua configuração. Ok? Então você instalou uma fonte, um CPU, instalou um cartão de entradas digitais, instalou um cartão de entradas analógicas, saídas analógicas, né? Nós já ensinamos a como realizar essa instalação nas aulas passadas. Se você acompanhou as aulas passadas, você vai ver que é muito simples, né? Feito isso, você pode minimizar essa tela. Ok. Depois, eu realizei a inserção dos seguintes blocos. O OB1 foi instalado no programa padrão. Eu instalei o FB1, né? Eu acrescentei o FB1, a FB41, ok? Que é o contact C, ou seja, o controlador PID para processos contínuos. Nós vamos mostrar como realizar. Eu instalei a função, a FC1 que eu criei, né, nas aulas passadas, né? Juntamente eu instalei a DB1, que é o bloco de dados da FB1, e a DB41, que é o bloco de dados da FB41. E uma tabela de variáveis. Ok? Bom, aonde eu encontro o FB41? Vamos abrir, vamos iniciar fazendo uma varredura em todos os blocos para você verificar a programação que foi realizada. O OB1. O que eu realizei? Que programação eu realizei no OB1? No OB1 eu fiz a chamada, né, da FB1 e do contact C, que é o controlador PID que nós estamos utilizando. Pode verificar que eu não realizei declaração de parâmetro nenhum. Eu apenas fiz a chamada dos blocos. Ok. Vamos voltar então ao início. Vamos ver a FB1. Na FB1, vamos aqui aumentar a janela. Eu realizei o programa, ou seja, eu utilizei a função FB1 para executar o programa que nós vamos realizar. Ou seja, aí eu coloquei uma instrução move, uma movimentação de dados. Eu movimentei a PIW272 para MW1 e utilizei ela na função de escala, né, de ajuste de escala 1 para realizar um ajuste de escala de 0 a 100% com a minha referência de 4 a 20 mA. Embora este bloco, né, essa função PID já ofereça esse tipo de, vamos dizer assim, de recurso, né? Eu apenas demonstrei como fazê-lo. Então, dentro da FB1, eu demonstrei, ou na realidade, eu executei o programa que vai rodar no nosso exemplo. A FB41 é o controlador, né? Que ele não aparece aqui, mas ele está aqui, ó. Nós podemos verificar aqui em Libraries, Standard Libraries, PID Control, aqui, ó, FB41. O FB41 é um tipo de bloco PID para controle contínuo, ok? Ok, então nós vamos utilizar este bloco, o FB41. Vamos continuar a nossa verificação. Feito isso, né? A hora que eu realizei a declaração, por exemplo, da FB41, né? A hora que eu inseri aqui, olha, o bloco de contact C, eu fiz a declaração dele já em cima como a DB41. Então ele criou a DB41. A hora que eu inseri o bloco, ele solicitou que eu realizasse aqui a declaração. No lugar da declaração que fica em vermelho aqui, ó, eu declarei DB41. Aí automaticamente ele criou para mim a DB41. Ok? Ok. No contact C, eu realizei a seguinte declaração. Eu declarei a PVP, né, como a PIW272, que é uma entrada analógica, a LMP,
que é uma saída em um Word, que é a variável manipulada, como PKW, perdão, que é a variável manipulada pelo controlador, certo? A PKW288 e a PV, né? Como MD, tipo uma memória real ou ponto flutuante, né? A MD10, ok? Na função move, né? A entrada analógica e a saída MW1. Eu não realizei nenhuma declaração na tabela de variáveis. Todos os valores foram declarados aqui diretamente, né, nos blocos que nós estamos utilizando. Então, a MW1, a MD2, aqui olha, o valor de 0.0, né? Quais são os valores que eu declarei aqui? Olha, se nós mudarmos aqui, olha, o tipo de leitura para linguagem de texto estruturado, olha lá, você vai ver aqui, olha, 5.300, 27.648.0, 5.300, que seria 5.300, né? 100.0 e 0.0, ok? Vamos voltar, né, para o tipo de verificação FB ou mesmo Lauder. Vamos continuar a verificação. Ok. Então depois foram criadas as DBs. Assim que eu criei a FB1, né, eu também realizei o mesmo tipo de serviço, de operação, né? Onde ela se encontra, Contact C no OB0. Vamos verificar aqui no OB1. A hora que eu inseri a FB1, eu declarei a DB1. Quando eu declarei a DB1, automaticamente o programa já criou para mim o bloco de dados DB1. Ok? Bom, em seguida, nós temos aqui a tabela de variáveis que eu criei para nós realizarmos a operação do controlador PID, ok? Então, para ficar mais fácil a operação, inicialmente eu vou pedir para você realizar essa declaração. Veja, né? Como que você vai preencher essa tabela? Essa tabela é preenchida da maneira bem simples, né? Aqui, olha, eu tenho a declaração dos endereços utilizados dentro do Contact C. Então, se eu abrir o Contact C, vamos verificar. Os dados do Contact C estão na DB41, não estão? Abra a tabela da DB41. Vamos verificar aqui essa DB. Olha lá, endereço 00, nome com.rst, tipo bol, certo? Ok? Então, endereço 00, o nome, a declaração é do tipo in, que seja entrada, com underline rst do tipo bol. Agora eu vou verificar isso na minha tabela de declarações da VAT. Olha lá, db41.com.rst. Automaticamente ele já coloca o endereço aqui para mim, ó, dbx. Vou pegar o endereço lá que não está declarado lá e vou colocar aqui para você ver como que se faz, como que se processa essa declaração. Então, a DB de parâmetros, vamos lá. Vamos utilizar aqui um parâmetro. Olha, a LMNFAQ. A LMNFAQ não está declarada. É o endereço 56.0, certo? Então, eu vou declarar ela na minha tabela de variáveis. Como que eu vou realizar isso? Olha aqui, ó. db41.lmn_fac. Olha lá, automaticamente ela vinculou o endereço ADB, que é a DB56, que nós verificamos aqui, olha,
5656 lá. Entrada LM-FAC. Ok? A minha tabela. Então vamos excluir ela aqui, que ela nós não estamos utilizando. E não esquecer, né? Então você copia cada um desses parâmetros que nós vamos utilizar na operação do bloco, né? E não esquecer de colocar o tipo de variável que eu estou utilizando aqui. Como eu troco o tipo de variável? Ou seja, eu apenas clico aqui, olha, com o botão direito. Então, essa é uma variável do tipo booleana, ok? Esta é uma variável do tipo ponto flutuante, ou seja, é uma memória real, ou uma MD, né? Ok? Aqui é um endereço hexadecimal. Então, a hora que você inserir a variável, ele vai colocar ela lá na frente. E aí você, de acordo com a necessidade da tabela, troca o tipo de formato de dados que nós estamos utilizando. E aqui você vai preencher da maneira como está aqui, olha. Falso, falso, true, true, falso, 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 T, né? Jogo da velha 20S. O valor do set point de entrada nós estamos utilizando um valor de 20. Aqui é o endereço hexadecimal, ele vai preencher sozinho. Aqui também, né? No ganho você vai por 10.0. No termo integral 3 milésimos de segundo. E no termo derivativo 1 milésimo de segundo. Ok? Faça então o preenchimento desta tabela de acordo com como ela está declarada aqui. E logo em seguida nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar como que se dá a operação, né, do controlador PID dentro do Step 7. Ok, vamos fechar aqui a DB, né, que nós não vamos utilizar ela, né, verificação de dados. Nós temos aqui um diagrama de bloco para nós entendermos como que se dá o funcionamento do controlador, ok? Do contact C. Então, nós temos a entrada da set point que vai a processo, ou seja, a variação mais e menos, ok? De acordo com o controle que eu realizo entre a PV_PER_ON, né, e a PV_IN. Aqui, o módulo PV_IN seria a entrada da PV em manual. Quando está em 0, a entrada da PV está em manual. E quando está em 1, a entrada da PV está em módulo ON, ou seja, módulo automático. Então, são realizados os cálculos de acordo com os parâmetros declarados na PV_FAC e na PV_OFF. Ok? Ok. Aqui é realizado o erro do processo, né? A margem de controle de erro do processo. Aqui o ganho, né? Continuando o processo, nós temos o parâmetro PCell, ICell e DCell. Então, você pode verificar aqui, ó, 0 e 1, né? Na entrada do termo integral, nós temos a TI, o termo integral, o hold, a ITL, ON, e a ITVAL. Ok? Na entrada do termo derivativo, nós temos a TD, a TM, a TM_lag. Ok. Depois nós temos como resultado LMNP, LMNI e LMND. Ok? Nós temos aqui o desvio, né, para realizar o controle do processo. Nós temos aqui a operação manual e automático, 0 manual, 1 automático, né, como nós podemos verificar. E nós podemos verificar aqui, olha, que quando em manual, os parâmetros são limitados pela entrada LMN HML, que seria nível alto, e LMN LLM, que seria nível baixo.
ok? Em automático, né? Nós temos as saídas, no módulo manual nós temos as saídas KML, HQ, são as saídas que eu programei aqui no módulo automático, as entradas que eu programei aqui no módulo automático. Eu tenho saída no módulo manual, eu tenho saídas específicas para ela, para que eu possa acompanhar a leitura. Então aqui, olha, módulo manual, né? LMN normal, aqui estamos no módulo automático, LMN normal, né? Controlada pela LMN FAC e LMN OFF. A saída LMMP, né? E a saída LMMN. Visto isso, nós vamos então estar dando encerramento a esta aula, né? E na próxima aula nós vamos continuar o estudo, né, sobre o bloco, né, o controlador PID ou Contact C, o bloco de controle contínuo. Eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer você que compartilhou conhecimento conosco e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.